Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Prazer estar novamente aqui com vocês para mais um episódio de Homens Entrevista. Comigo hoje a Graziele Cabral, juíza do trabalho, e ela vai compartilhar com a gente aqui a história de aprovação dela, a trajetória, dicas de estudo. A gente estava batendo aqui um papo antes de começar e eu não sei de detalhes ainda, mas eu tenho uma impressão, Graziele, do que você me falou, que a gente vai ouvir coisas muito, muito interessantes. Então, querida, obrigado mais uma vez por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Que bom que deu certo. A gente foi falando ali, né, trocando mensagem, e a agenda complicada deu certo. Muito obrigado por estar aqui. Oi, João. Oi, pessoal. Olha, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal que está nos assistindo, para compartilhar um pouquinho, né, da minha história, da minha trajetória. Eu acho que é sempre bom a gente conhecer, né, conhecer o que a pessoa fez de bom, o que ela fez de ruim. E esses exemplos, isso faz muita diferença, né? Se a gente puder pular, eu falo para as minhas filhas hoje, né? Eu estou falando para vocês que eu quero que vocês pulem alguns percalços que eu tive, que já dá uma adiantada, né? Você consegue, se conseguir ter esse olhar, isso é muito bom. Então, obrigada, e eu espero poder inspirar, poder mostrar alguma coisinha com a minha história. Muito bom, com certeza vai ajudar sim. Vamos lá, a gente quer saber tudo. Como é que foi? Como é que foi assim a tua história até chegar à magistratura? E, normalmente eu começo perguntando assim, como foi da faculdade à magistratura, mas pelo que você já tinha me antecipado um pouquinho, acho que cabe ali uma contextualização. Então a gente quer te conhecer, quer ouvir a tua história, saber como é, de onde você vem, como foi chegar à faculdade, depois da faculdade, por onde você passou, enfim. Bom, João, eu assim, venho de uma família que não tem histórico em direito, né? Venho de uma família que meu pai, um homem aí batalhador, um homem lutador, a gente nasci no Paraná, e de repente meu pai resolveu desbravar o Mato Grosso, né? Tanto que ainda estou aqui, eu sou juíza hoje no estado de Mato Grosso, a minha vara é Campo Novo do Parecis. Então, e aí ele resolveu desbravar o Mato Grosso, catou a família com todo mundo e veio com a cara e com a coragem, né? E chegando aqui, ele perdeu tudo, e nós chegamos em Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, mas como ele perdeu tudo, nós pegamos e fomos para o interior mesmo, do estado. Então, você imaginar isso há 40 anos atrás, era um mato mesmo, né? E a gente passou bastante dificuldade, né? Eu sempre falo que eu, graças a Deus, não passei fome, mas passei faltas, vontades, coisas que, ainda mais quando a gente é criança, adolescente, você quer algumas coisas, e assim, eu sempre olho e podia, assim, ter sentido que aquilo era o meu destino, e aceitado, e acatado aquilo ali, mas eu lembro desde pequenininha, sabe? A gente chegou, assim, a dormir, de acordar, ter que dormir no chão, acordar com uma barata, bichos em cima da gente, não por falta de limpeza, mas pelas condições precárias do lugar, sabe? E eu me lembro, assim, às vezes de chorar, e eu já pequena, eu me lembro assim, com 6, 7 anos de idade, e eu pensava assim, eu vou fazer diferente. Comigo não vai ser assim. E o que eu encontrei? Porque quando eu via, eu olhava a luz no fim do túnel, né? Eu falei, eu vou estudar. E meus pais também sempre incentivaram isso. Uma das coisas que eles sempre privilegiaram, mesmo nas fases mais difíceis, foi que a gente estudasse, sabe? Quando podia, eu estudei em escola particular, quando não, eu estudei em escola estadual, sabe? Então, isso, e para mim, eu falei, eu vou ser diferente. E aí, nisso, eu escolhi fazer direito, né? Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de falar, então eu falei, eu vou entrar na faculdade de Direito, entrei para a faculdade de Direito,
E lá, eu, assim, todo aluno, né, eu gostei em primeiro momento de direito penal. A gente gosta de direito penal, tem aquelas histórias, né? Eu já me vi ali fazendo júri e tudo mais, hoje eu não suporto direito penal. E aí foi muito engraçado que quando eu tive no sexto para sétimo semestre, eu tive a minha primeira aula de direito do trabalho, com um juiz do trabalho. Ele era nosso professor. E sabe, aquele homem entrou e começou a falar. E eu assim falei, é isso. É isso que eu quero para mim. Eu não sei o quê, eu não sei se eu vou advogar, eu não sei se eu vou, nesse primeiro momento, se eu vou fazer concurso, se eu vou ser juiz, se eu vou ser procurador, mas eu me apaixonei pelo direito do trabalho, sabe? Então, assim, aquele professor me despertou essa paixão pelo direito do trabalho, e a partir dali, e eu acho que eu conto isso porque eu acho que é importante para quem, eu imagino que tenham pessoas que estão assistindo a gente, que ainda estão na faculdade, que se você tivesse insight já no início, assim, o meu foi no meio para o final da faculdade, mas para mim foi importante porque a partir daquele momento eu comecei a direcionar a minha vida, né, acadêmica para o direito do trabalho. E aqui eu já deixo uma dica que eu percebi depois, tá? Não que eu já, naquela idade lá, já percebia. É muito importante quando a gente já consegue definir uma área de atuação o quanto antes. Eu percebo que atirar para todos os lados pode parecer uma alternativa legal, tá? Mas, pelo menos na minha visão, eu acho que pode dar uma atrasada. Porque a gente sabe, por exemplo, vamos pensar, para juiz estadual, para juiz federal, o direito penal, por exemplo, ele é bastante forte. Para a área trabalhista, a gente já tem o direito do trabalho, o processo do trabalho. Então, isso para mim foi importante, porque desde lá, daqui que eu comecei a fazer, João, na faculdade mesmo, a minha monografia já foi ligada à área trabalhista, os meus estágios, aí eu estagiei na Procuradoria do Trabalho, né? Ali eu vi que eu não tinha perfil para Ministério Público do Trabalho. E assim, as causas, né? A gente, na prática jurídica, que o nosso aqui chamava Unijuris, eu trocava com os meus amigos, ninguém gostava de causa trabalhista. E aí, quando eles pegavam aquelas causas de família, e eu não gostava disso, eu ia lá e a gente trocava. Então, eu posso começar dando essa dica, que pelo menos para mim serviu, para mim foi bom, tá? Que eu direcionei ali a minha, vamos dizer assim, a minha energia já para aquela área que eu gostava, tá? E então isso para mim foi muito importante. Aí eu saí da faculdade, né? Aí eu fiz pós-graduação, e aí assim, é muito interessante porque eu, mesmo ciente dessa área que eu queria, aí eu saí da faculdade, como eu falei para vocês, eu venho de uma família simples, então a gente não tinha condições, meu pai não tinha condições de pagar um curso para eu estudar. Eu acho que talvez teria sido mais rápido, né? E na época era muito mais difícil, gente. Eu sou juíza há 20 anos, né? Eu me formei há 30 anos. Eu tinha 21 anos, né? Eu dá menos de 30, tá, gente? Porque hoje eu tenho 48. Então, assim, eu me formei com 21 anos e sou juíza há 20. Então, eu passei ali no concurso, eu tinha de 26 para 27 anos. E aí não tinha muita coisa. Pensa ainda mais Cuiabá, Mato Grosso. A gente tinha um curso aqui presencial que não tinha área trabalhista, não existia curso online, tá? Então, não dava, né? E mesmo que tivesse, por exemplo, muitas amigas minhas, amigos, foram para São Paulo, foram fazer cursos em São Paulo, né? Então, e eles tiveram, às vezes, assim, a aprovação acabou ocorrendo um pouco mais breve, né? Aqueles que se dedicaram, obviamente, porque não adianta nada fazer um curso e não se dedicar. Eu vejo que não tem milagre, tá? Mas, enfim, eu não fiz. Então, eu demorei um tempo para passar, até porque, assim, daí eu namorava, aí a gente resolveu se casar, me casei ali com 25 anos, e aí, de vez em quando, me vinha assim, acho que eu vou advogar.
Aí eu pegava umas causas legais, e aí eu ganhava um dinheirinho, e aí falava assim, mas não parava de estudar. E o que eu fiz? E aí eu pauso aqui para outra dica, que quem puder, faça também. Como eu tinha que ganhar dinheiro, né? Então eu comecei a advogar ali, eu não tinha condições, meus pais não tinham condições de me sustentar, tanto quanto eu queria mais, né? Eu estava ali já formado. O que aconteceu? Eu comecei a dar aula, sempre gostei. Na faculdade eu era que apresentava os trabalhos, então eu comecei a dar aula. E isso para mim foi muito bom, porque eu já conseguia uma remuneração ali, né? Porque o escritório a gente sabe que não dá dinheiro tão rápido. E eu comecei a ter essa remuneração com as aulas, mas eu digo para vocês, não há maneira melhor de você estudar quando você é professor, estudar para dar aula. Então, quem puder, eu digo assim, gente, até quem pode, faça de graça. Porque aquela matéria que você estuda para ministrar uma aula, tá? Você não esquece nunca mais. Nunca mais. Porque para você explicar, você precisa realmente ter entendido, né? Aquilo ali, e aquilo ali fixa. Então, eu falo que isso me ajudou muito. E mesmo assim, você vê, ter uma ideia, eu não gostava de direito constitucional. Na faculdade, eu não tive um professor bom, então isso faz muita diferença. A gente acaba gostando ou não da matéria. E eu lembro que cheguei numa faculdade e eles falaram assim: olha, a gente só tem aula de direito constitucional, eu precisando de grana. Você dá aula de direito constitucional? Não, nossa, adoram. Com certeza, né? Sou constitucionalista desde que nasci, né? Desde criancinha, minha matéria preferida. E aí, depois daquilo, eu falei, ai, agora sim, dona Graziele. Mas aí, fui estudar. E para você ter uma ideia, uma das minhas maiores notas no concurso, para você ter uma ideia de quem não gostava, foi de direito constitucional. Eu era professora de direito constitucional, eu lembro que na prova oral, a pergunta foi ainda assim, falar alguma coisa do artigo 5º, o professor, para você, sem aqui, a gente não quero que pareça que eu estou sem falsa modéstia, digamos assim, não estou exibindo, não estou me jogando confete em mim. Mas eu lembro que o examinador, ele pediu para eu parar, porque eu comecei a dar uma aula, aí eu falei, gente, é o meu, né? Tô nadando de braçada, Tô né? nadando de braçada, então, e era uma matéria que eu não gostava, e constitucional, gente, cai em todos, constitucional é aquela matéria que, independente do concurso que eu vá fazer, eu preciso dela, tá? Então, foi assim, então aí o que eu falei, eu demorei um pouco, porque daí eu estudava, eu nunca parei de estudar, mas aí eu falava, eu vou advogar. Aí eu advoguei um pouco, aí eu casei, aí eu tive minha filha, continuava dando aula, mas assim, então aí eu fazia alguns concursos, aí de repente eu parava de fazer os concursos, então nesse inteirinho de formar, você vê, eu formei com 21, passei no concurso que eu tinha de 26 para 27. Tá? Então você vai falar assim, foi bastante tempo, mas foi bastante tempo porque aconteceram essas intercorrências, sabe? E hoje eu agradeço, João, de verdade. Falo para vocês também que estão aqui me ouvindo, se puderem, obviamente, se tiverem essa opção de poder, porque aí eu fui professora, eu advoguei, sabe? Eu sentei do outro lado, e essa experiência me faz hoje ser uma juíza, que pelo menos é o que as pessoas falam, que consegue enxergar o outro lado, sabe? Não é uma juíza apenas só de livro. Não que não possa, não que não seja bom, mas eu sinto, porque eu sei, eu tive do lado do advogado. Então você acaba, sabe, sentindo. Então, exatamente, às vezes, se a pessoa puder, né, advogar um pouquinho, ter essa experiência, vai ganhando estofo, né? Interessante, você falou tem algumas coisas que você falou que eu acho muito legais que eu queria pontuar. Uma delas foi quando você disse que se apaixonou por direito do trabalho, né? E ali você teve o eureka, né? Aquele momento insight, é isso aqui que eu quero focar, e você começou a direcionar. Esse elemento
é meio, assim, eu não quero ser taxativo no que eu vou falar, mas esse elemento paixão é o elemento que a pessoa tem que olhar com atenção, porque se aquilo brilha os olhos, né, gera uma emoção, tipo assim, é isso que me faz brilhar, provavelmente é esse o caminho que você deve seguir, porque é isso que vai te sustentar numa jornada longa, né? Você está falando de trabalho, eu tive trabalho no último período da faculdade, no último ano da faculdade. A faculdade que eu fiz, eu também, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu também fiz há muito tempo, né? Então a gente tem a mesma. Eu sou 49, você tem 48, né? Você falou. Então a gente fez faculdade ali mais ou menos na mesma época. A minha faculdade não era por período, era por ano, né? Se você ter uma ideia, aquele modelo anual, assim. Eu tive direito de trabalho no último ano. E eu lamentei ter tido direito de trabalho no último ano, porque eu gostei de trabalho. Talvez se eu tivesse tido trabalho mais cedo, talvez a minha história tivesse sido outra. Eu escrevi sobre direito do trabalho, escrevi sobre síndico coletivo, né? Foi a maior nota da turma, adorei. Eu falei, pô, é interessante. Mas o caminho foi, eu fui para outro caminho. E o legal que você falou de dar aula é muito interessante, porque assim, quando eu comecei a dar aula, eu sou professor de constitucional já, trocentos anos, né? Mas a primeira matéria que eu dei aula não foi constitucional, foi processo penal. E aí eu me preparei, tipo assim, a oportunidade que apareceu foi dar aula de quê? Processo penal. Pô, então bora, né? E, e vou te falar, Graziele, foi uma experiência horrorosa. Foi muito ruim. A minha experiência foi ruim, assim, a aula não foi boa, o conteúdo não foi bom, a experiência foi ruim, mas foi ótimo. Foi ótimo por quê? Porque eu tive que quebrar uma barreira, falar em público, expor um pensamento, né? Depois, quando eu migrei para o constitucional, eu migrei já com uma experiência. Então tem muito a ver do que você falou, né? De você ter a experiência de passar por vivências diferentes, isso vai te dando estofo, vai te dando substância para você crescer profissionalmente. E mesmo eu não trabalhando com processo penal há muitos anos, é engraçado. Eu consigo lembrar a estrutura de pensamento que eu tive ali. Eu consigo lembrar. Não, eu não me desenvolvi em processo penal, mas eu me lembro. Então, se hoje eu pegar processo penal para sentar para estudar, vai ser completamente diferente do que eu estudar qualquer outra matéria. Por quê? Porque o ato de aprender para ensinar é muito rico. Então, acho que você deu um conselho muito legal para quem está nessa fase aí de estudar para concurso público. Muito bom, muito bom. Nesses 5 anos, vamos botar aí que é entre 5 e 6 anos, né? Que você somou com 21, passou ali com 26, 27 anos, está falando aí de 5 a 6 anos nessa jornada. Você chegou a fazer outros concursos? Você passou, tomou posse? Não, ficou só na iniciativa privada até ir para a magistratura? Como é que foi essa experiência nos concursos? Então, João, eu, na verdade, quando eu já saí, a história assim, é que eu falo, é que é tão comprida que nós vamos ficar 2 horas aqui. Mas assim, para você ter uma ideia, eu me formei com 21 anos, meu pai, eu falei, um lutador e tudo, mas um pai muito bravo, meu pai era um pouco tóxico. E aí, o que aconteceu? E ele tinha uma promessa para mim, ele falou, você vai fazer faculdade aqui, do meu ladinho, mas quando você se formar, eu deixo você fazer uma pós-graduação fora. Meu sonho era estudar fora. E aí, só que aí eu arrumei um namorado que morava em Campo Grande, fora de Cuiabá. Ou fora, fora do fora país? do estado, fora de casa. Na verdade, eu acho que eu queria sair de casa. E aí eu arrumei um namorado, meu namorado, ele fazia faculdade, que é meu marido, inclusive, né? A gente que chegou a casar. E ele morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, óbvio, qual a cidade que eu escolhi para fazer a pós-graduação, né? Mato Grosso do Sul, Campo Grande. E ele falou, não, lá não, seu namorado mora lá você não vou te deixar. E aí a doida que pensa, né, 21 anos, falei assim, ou eu me liberto do meu pai agora, ou nunca mais. E aí eu emprestei, na época, R$1.000 de uma tia e falei, vou com a cara e com a coragem. E eu tinha 3 meses, esse R$1.000 dava para eu ficar lá 3 meses. Se eu arrumasse um trabalho, né, eu ficaria, senão eu voltaria, colocaria um rabinho no meio das pernas e voltaria. E aí nisso foi meu primeiro concurso, porque abriu uma vaga para professor substituto na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então ali, eu imagino, 21 anos recém-formada, falei, vou fazer.
vou fazer, e me inscrevi, tinha lá 20 concorrentes. Eu falo que Deus é muito bom, eu falo que tudo é um aliado, universo, sorte, Deus. E ali, o coordenador, eu acho que ele gostou da minha petulância. Porque a gente tinha que juntar um currículo, sabe? O currículo, além de tudo, meu currículo, sabe o que tinha? Certificados de congressos que eu tinha feito. Nossa. Era o que tinha. E os meus estágios, só. Só que assim, dentro dessas 20 pessoas, ele foi lá e me escolheu. E falou assim, ó, aí eu virei professora de direito civil. Pra você ter uma ideia, civil eu dei responsabilidade civil para o 4º ano de direito, eu tinha acabado de formar. E para o 2º ano eu dei, eu acho que foi a parte geral do direito civil. Enfim, então aí foi meu primeiro concurso, eu falo, porque na época lá na Federal a gente fazia uma prova escrita, dava uma aula e eles analisavam o nosso currículo. Então tinha ali 20 pessoas e eu fui escolhida, eu passei. Lógico que, obviamente, eu acho que tinha o coordenador ali, ele tinha essa opção, porque era flexível a questão do oral, da prova oral ali, que era dar uma aula. Mas isso eu falo, gente, eu fui doida, mas foi muito, me fez muito bem, construiu assim uma Graziele diferente, sabe? E aí esse foi o meu primeiro. Aí eu vou pular, né? Aí quando eu me caso, eu tô ali advogando, eu dava aula, foi para você que a gente precisava de grana, né? E eu era professora de cursinho dava aula num cursinho aqui do Mato Grosso mesmo, que formava o pessoal para técnico e analista do TRT. Então eu dava aula para eles e estudando para juiz. Aí até que um aluno meu falou, professor, a senhora vai fazer o concurso que eu estava dando aula? Eu falei, não vou, meu foco é juiz. Professora, faz, a senhora está dando aula, a senhora... Né? Daí eu falei, gente, que bobagem. E aí é outra dica. Porque às vezes a gente foca já lá no alto e de repente foi muito bom, João, para você entender assim, para vocês entenderem como foi bom eu ter feito, porque daí eu fiz a prova. Eu estava dando aula lá para o pessoal, passei nos dois, passei para técnico e passei para analista do TRT, entendeu? E olha como o mundo dá voltas, né? Eu passei, fui chamada, e aí quando eu fui chamada, a vaga era para uma cidade no interior. E o meu professor, já era aquele que eu falei que me fez apaixonar pelo direito do trabalho, ele já era desembargador aqui. E eu sabia que tinha uma vaga no gabinete dele. Tinha acabado de passar uma colega lá que tinha virado juíza, então tinha uma vaga. E quando você é chamado, você pode ficar daí na capital. E aí eu fui lá, com a cara e com a coragem de novo. Professor, olha, passei, né, vamos mandar lá para o interior. E aí eu falei, fiquei sabendo que tem essa vaga. E aí ele me chamou. Em 6 meses eu passei no concurso para juiz. Eu fui servidora 6 meses. Pra você ter uma ideia. Uau! Assim, muitas coisas muito legais você está falando, mas se parasse aqui a entrevista e eu já tivesse sair uma coisa que me chama a atenção é corajosa. Eu achei muito legal, assim, você foi, assim, corajosa. Talvez a juventude ajude a gente a ser assim, né? Eu acho. Talvez hoje eu pensaria mais. A gente fica com mais receio, não, mas eu não sei o quê, bate a síndrome do impostor, mas você não, foi com a cara e coragem, né? Enfim, muito bacana. Então, mas aí você foi como técnico ou analista? Você passou para os dois, você foi como analista? Passei, então. Não, fui chamada primeiro como técnica, tá. Só que, entendeu? Daí, como foi pouco período, depois até eu já estava próxima a ser chamada para analista, mas tinham mais vagas de técnica, então fui chamada primeiro como técnica. Como o desembargador me alocou, mas eu estava assim, no 2, 3 para já ser chamada. Eu não fui chamada nesses 6 meses, mas eu imagino que se eu tivesse continuado, eu já teria sido chamada para analista. E fiz concurso, também foi outra coisa que eu optei, João, assim, daí só na área trabalhista. Eu falei para você que eu fiz aí eu falei que eu estagiei como Ministério Público do Trabalho, e isso também foi bom. Por quê? Porque eu vi ali que eu não tenho perfil, mas eu tentei, eu fiz, para você ter uma ideia, eu fiz concurso para Ministério Público do Trabalho, e era ainda hoje é um dos mais difíceis que tem.
Eu lembro que quando eu fiz a prova, aqui no Mato Grosso, passaram 2 para a primeira fase, mas eu parei na segunda fase. Na segunda fase eu reprovei. E de juiz eu devo ter feito no total uns 11, tá? Não foi muito também, porque igual eu falei, quando eu tive bebê eu parei, mas assim, a minha filha estava, pra você ter uma ideia, né, para estudar, eu passei no concurso, minha filha tinha 1 ano, e aqui mulheres e meninas e quem está nos assistindo, filho não é empecilho, pelo contrário, aquela coisinha ali, eu olhava para ela, dando mamar, ela acordava 4 da manhã, eu dava mamar, e ali eu já não dormia mais para estudar. E aquilo ali eu olhava e falava, eu quero te dar uma vida diferente, eu quero te dar... olha, eu falo até me emociono, porque isso faz muita diferença, sabe? E ela tinha 1 ano de idade quando eu passei. Estudando, madrugada e dando aula. Eu falei, a gente casou, mas assim, tanto eu quanto meu marido, a gente, assim, os dois batalhando, ele dentista, eu ali dando aula, advogando, né? As condições financeiras ainda continuavam difíceis, sabe? Então, nada é impossível quando a gente quer, sabe? Eu penso assim, não é milagre, não é só poder de pensamento, é execução. E aí eu acho que eu vou entrar no que também vocês querem ouvir. Como eu fazia? Se eu não fiz curso, se eu trabalhava, se eu tinha uma filha. E aí é que eu penso, isso eu levo hoje para a minha vida em tudo. Eu penso que a gente primeiro tem que ter um objetivo, certo? E o meu objetivo era, por conta até desses problemas que a gente teve, de financeiros, eu acho que eu via a estabilidade como uma saída, como uma coisa que eu queria para mim, né? Por conta da instabilidade financeira do meu pai. E aí meu objetivo foi, então, eu quero passar num concurso e quero ter a minha estabilidade financeira. E o concurso te dá. Chega num momento que ela engessa, mas ele te dá, sim, uma estabilidade financeira, porque você tem, faça chuva, faça sol, o seu salário está ali no final do mês. E então, eu estipulei esse objetivo e aí com esse objetivo, essa meta, eu tracei a minha estratégia. Então, porque senão se ficar pensando, meu objetivo, pronto, é ser juíza do trabalho, que legal. Eu tenho pensamento positivo, eu visualizo eu sendo juíza do trabalho. Eu fazia isso, tá? Hoje eu até estudo isso, mas na época eu fazia intuitivamente, eu me visualizava, eu me via ali. Só que aí você tem que ter estratégia. E qual a estratégia? Eu montei a minha estratégia de estudo. Eu não tenho dinheiro para fazer um curso, não tenho como sair daqui, como eu vou fazer? Tá? Então, aí foi ali que eu montei. E nisso, João, eu fui descobrindo as minhas maneiras de estudar. Lógico que na faculdade a gente já vai sabendo quais as maneiras que a gente tem. Mas o que eu fiz? Minha experiência. Peguei o edital, certo? Peguei aquele edital, separei. Na nossa época, a gente tinha 5 matérias que eram as 6 matérias. 6 matérias que eram as mais importantes e que tinham maior peso. Direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil, processo civil, constitucional e administrativo. Aquelas matérias eram o meu foco. As demais, o que eu fiz na época, tá, gente? Faz 20 anos isso. As demais, o meu estudo era um pouco mais superficial. Por quê? Porque elas caíam só na primeira fase. Então, o que eu fazia? Aí eu separei, falei, bom, eu tenho que estudar para a primeira fase, que é de uma maneira, mas eu já tenho que ter uma base para a segunda fase. Então, eu estudava para a primeira fase. Primeira fase é o quê, gente? É leitura de lei seca, jurisprudência, precedentes. Hoje vocês sabem que nós temos muitos precedentes. Então, eu digo para vocês, hoje, para estudar para concurso para juiz do trabalho, tem que saber os precedentes. Eles vão ser muito cobrados, tá? Então, assim, para a primeira fase, eu lembro que eu ia no banheiro. Eu tinha uma Constituição seca, eu tinha um Código de Processo Civil seco, que ficava lá no meu banheiro. Eu ia ao banheiro, eu lia. Eu tinha uma consulta médica, eu lia. Sabe, assim, o tempo... Hoje, gente, vocês têm muito mais
ferramentas, mecanismos. Você pode dirigir e tá ouvindo. Você pode malhar, que é importante também, não pode deixar de cuidar do corpo, mesmo na fase do concurso. Tá malhando? Bota o fonezinho ali. Você entendeu? Isso para mim, isso na nossa época, a gente não tinha, sabe o que era fita? Como é que eu vou? Não existia. Tinha aqueles Walkman, né, João? Ou Discman no máximo. Como é que você leva isso para uma academia? Fone era com fio. Então, assim, vocês hoje têm um arsenal. E aí, assim, eu fiz uma programação. Então, eu tinha 2 horas, por isso que a gente fala, às vezes você não tem quantidade, mas a qualidade e a constância. Eu tinha sagradamente 2 horas de estudo todo dia, no mínimo. Se um dia me sobrava um pouquinho mais, eu estudava mais. Mas 2 horas ali era sagrado. Ah, mas eu tenho aula. Eu sou muito diurna. Então, para mim, isso era uma facilidade. Você vai ter que, uma das coisas, você vai identificar seu horário melhor de produtividade. O meu é de manhã. Então, 4 horas da manhã eu já começava a estudar. Das 4 às 6 eu já me arrumava e ia trabalhar. Eu continuei dando aula, eu continuei advogando, entendeu? Então, mais 2 horas. Ah, hoje eu não tenho aula, ou aconteceu alguma coisa, ou no final de semana eu consigo estudar um pouquinho mais. Eu fazia isso. Então, eu lembro que eu tinha eu adoro umas marca-textos, assim, você vê até hoje, ó. Eu adoro uns trezinhos coloridos, e eu fazia essas marcações e tudo, e estudava. E identifiquei qual era a minha melhor forma de aprender. Eu preciso escrever. Pessoal, tem pessoas que são auditivas, pessoas são visuais, outras são sinestésicas. Eu sou uma mistura de visual com sinestésica. Então, o que eu fazia? Eu escrevia. Fazia resumos e mais resumos. Aí vocês vão perguntar, você estudava pelo seu resumo, Graziele? Não. Eu guardava e aí eu fazia, para estudar de novo, eu fazia outro resumo. Eu joguei, quando eu passei no concurso, joguei fora 3 caixas de cadernos de resumos. Sabe? Uau, 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 eu fiquei sem palavras agora. Só para quem não sabe o que você está falando, é sobre são os modelos, os estilos de aprendizagem, né? E aí tem 3 ou 4 perfis, né? Que é o visual, a pessoa que... Eu sou muito visual também. Então, eu tô estudando alguma coisa nova, por exemplo, eu gosto de fazer fluxograma, organograma, tabelinha, não sei o quê, eu ponho setinha para cá, setinha para lá, não sei o quê. Né? Então, o visual, o auditivo, aí autoexplicativo, né? Em inglês, eles falam VARC, né? Que é o visual, auditivo, o R de reading, que é o ler, e o K de kinesthetic, né, o sinestésico, que é o movimento, é a pessoa que precisa fazer alguma coisa. Então, quando você disse que você era visual e sinestésica, para o pessoal poder entender, é isso, é a pessoa que precisa fazer. Seja escrevendo, seja no meu caso, eu também sou muito visual e sinestésico, escrevendo, fazendo, criando um fluxograma, fazendo questão de prova que seja, mas a pessoa precisa estar em movimento. Inclusive, isso é tão legal que dependendo do nível que a pessoa for sinestésica, eu já tive o caso, por exemplo, de uma aluna, olha que interessante, que ela descobriu que para ela aprender bem, ela precisava, na hora que ela parava para estudar, ela parava, ela tomava um banho, ela botava uma roupa boa, bonita, que ela sentia bem com aquela roupa, botava perfume, se perfumava e sentava para estudar, entendeu? E para ela aquilo era assim, ela criou um contexto sensorial, porque o sinestésico ele é muito sensorial também, né? Ela criou um contexto sensorial que causava um conforto cognitivo tão bom para ela que ela fluía no estudo. Né? Quando ela tinha que estudar, que ela não conseguia parar, tomar um banho, botar uma boa roupa e botar um perfume, ela não fluía bem. Né? Parece bobeira, mas esse nível de autoconhecimento é fundamental para quem quer fluir nos estudos, né? Muito bacana. Gostei também quando você falou de que ser todo dia 2 horas, né? E aí, no teu caso, eram 2 horas, mas assim, o aprendizado para quem está ouvindo é, cara, apareça, né? Compareça todo dia.
né? Às vezes, aquele dia ficou muito perturbado, um dia muito ativo, sei lá, nem que seja na hora do almoço, na hora da janta, alguma coisa, pega ali um aplicativo, hoje tem muita facilidade, né? Como você falou, pega um aplicativo, faz ali 10 questõezinhas, faz 5 questões, faz alguma coisa, não deixa passar o dia sem fazer alguma coisa, que é você dando um comando para o próprio cérebro, dizendo o seguinte: eu não vou desistir. Isso aqui não é negociável, né? Eu não vou negociar isso aqui, eu não vou comprometer, né? Achei isso muito legal. Você disse que você fez 11 provas no total aí de magistratura, né? E pelo que eu percebi, no MPT você chegou à segunda fase, né? Se eu não me engano. Isso. Como é que foi para você lidar com a reprovação? Primeira pergunta, vou fazer algumas perguntas todas juntas, tá? Como é que foi lidar com a reprovação? Como é que foi lidar com a reprovação especificamente na segunda fase? E, aproveitando, perguntando se você chegou a passar para alguma prova oral e se você foi reprovado em alguma prova oral, né? Ou não, enfim. Como é que foi aí essa história? A pergunta é estranha, né? História de reprovações. Como é que foi a tua história de reprovações? Mas, principalmente, como é que você lidou emocionalmente e em termos de aprendizado, né? Como é que foi isso? Porque é uma realidade que assola todo mundo, né? Eu tenho mais, Graziela, eu tenho mais de 120 entrevistas aqui. Mais de 120 entrevistas. Até hoje, então são mais de 4 anos entrevistando pessoas aqui, né? Até hoje eu só vi uma única história de uma pessoa que passou no primeiro concurso que fez. Até hoje. Olha aí. De 120, uma pessoa. Então, assim, totalmente fora da curva. A regra é a pessoa fazer vários concursos, reprovar até passar. Então, a tua experiência de reprovação e como lidar com isso é fundamental para as pessoas aprenderem. Olha, ótima pergunta, não é estranho não, porque como a gente comentou no começo, né? Você trazer para vocês o que deu certo, o que não deu certo, e conseguir trazer, porque é importante também isso. Você falou muito bem, sabe, João? Porque o psicológico da gente, ele é muito importante. E às vezes, na hora que a gente está passando, a gente não vê, e eu vou ver, hoje só que eu vejo isso, quanto foram importantes as minhas reprovações para a minha aprovação. Só que no momento que a gente está ali, tem gente que tá, o pai e a mãe pagando o curso, coisa, sente uma pressão, a própria pressão que a gente se faz. Então é complicado, e eu vou te dizer, sabe qual foi o pior? O primeiro eu fiz já sem expectativa, porque é exatamente isso, né? Você fala assim, não eu vou para o primeiro concurso, mas fiz. E quando eu fui, aí eu parava sempre, eu era reprovada na segunda fase. Então eu sempre passava tranquilamente na primeira fase, passei em todas as minhas primeiras fases, mesmo tinha nota de corte já e tudo, mas eu sempre passei nas primeiras fases. Do primeiro, daí nesse primeiro, quando eu fiz, e que eu vi que na segunda, a média era 5, se eu não me engano, e eu fiquei ali com 4,25, falei, opa, olha aí, não fui tão ruim. Né? Mas depois eu descobri que isso aí o 4,25 era meio normal. Mas, sabe qual que me doeu mais? Foi o segundo. Foi o segundo que eu reprovei. Porque, o que aconteceu? Esse, assim, eu criei uma expectativa ali do primeiro, tipo, na minha visão, eu tinha ficado raspando, né? Na minha visão de recém-concurseira, né? Eu tinha ficado raspando. Eu tinha nessa fase passado, quer dizer, do estado, eu e mais um, eu tinha também, eu fiz o primeiro para juiz e daí já fiz o de procurador. E aí eu assim, me achei que eu tinha, né, já passado só 2 no estado do Mato Grosso inteiro que passaram para a segunda fase do Ministério Público. E ainda não tinha saído como fala? Ao resultado, enfim. E aí a segunda, eu estava assim, bem, estudando bastante, né? O segundo concurso para juiz, eu estava estudando bastante. E fui super bem na primeira fase. E a segunda fase, eu achei que eu tinha ido bem, sabe? Eu achei que eu tinha ido super bem. Sabe uma prova, e é difícil isso acontecer, que você pega e fala, nossa, eu sei praticamente tudo, sabe? Mas o que foi bom aquilo ali? Aí sabe o que foi? Deu sim, eu fiquei com... ali fiquei raspando. Eu fiquei com 5,
4,85. Tipo assim, 2 examinadores me deram 5 para passar e um não me deu, ou seja, eu não passei. Entendeu? Ali eu me frustrei. E me frustrei, e aí que eu falei, por isso que eu te disse. Aí você começa, eu lembro que na época ainda eu entrei com umas ações, ganhei um dinheirinho bom nas ações, aí eu falei, eu não vou estudar nada, não, vou parar de estudar, isso aqui não tá legal, e tal. Então, porque essa eu me frustrei, mas porque acho que a gente cria algumas expectativas, e como você falou, que bom esse dado que você tem, e eu garanto para vocês, gente, que a gente conta realmente nos dedos, dos meus colegas, das pessoas que eu conheço, eu não conheço ninguém, tá, João? Você já conhece um. Eu não conheço ninguém que tenha passado no primeiro concurso, sabe? Não conheço. Já conheço terceiro, quarto, entendeu? E aí a pessoa passou, mas no primeiro eu não conheço, tá? Então aí me frustrei. E aí, tive ali um tempinho que eu fiquei meio chateada, dediquei ali à advocacia, mas aí quando eu voltei a estudar, eu fui analisar o que eu achava que podia ter acontecido, sabe? E aí eu identifiquei, aí fui procurar professores não de curso, porque eu falei, não tinha, eu não fiz, mas professores de faculdade, que eu dava aula na faculdade, que já eram juízes, né? E eu fui perguntar, e aí alguns falaram, por exemplo, princípios. Eu lembro que na época eu tinha deixado de citar princípios, colocado nome específico de teses. Eu não tinha estudado, porque eu estava estudando sozinha. Então, vocês sabem que você tem que conhecer a sua banca, né? E aí eu não tinha lido as obras dos professores, das pessoas que compunham a banca. Então, eu escrevi certo, sabe, João? Inclusive, o que me reprovou, eu lembro que a resposta em si, eu não lembro da resposta, ela estava correta. Mas ele queria o nome que estava na obra dele. Era uma obra que ele tinha, sabe? Assim, então, você vai descobrindo essas coisas. Isso é legal, não é legal? Não importa. É o examinador, ele quer ali. Então, aqui já fica outra dica. Você tem uma banca, vai conhecer como aquela pessoa pensa. Estuda as obras que ela tem, vai atrás de quanto é artigo que ela já publicou, tese de mestrado, de doutorado, isso é importante. E outro detalhe, olha que legal que você vai... Quem tem esse problema, eu vou falar aqui agora, tá? Eu tenho a letra muito feia. Muito feia, certo? Então, e ainda mais na pressa do tempo do concurso. E aí eu lembro que era uma prova que eu sabia muito, eu quis escrever muito, então a minha letra ficou mais feia ainda. Então eu acho, e conversei com algumas pessoas que me falaram que esse fator também interfere. Pode parecer uma bobagem o que eu estou falando. Aí sabe o que eu comecei a fazer, João? Depois disso, meus resumos eram feitos em caderno de caligrafia. Entendeu? Olha só, mas isso não é bobagem, deixa eu só fazer um comentário aqui, isso não é bobagem de jeito nenhum. Eu dou aula aqui no Rio, na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, na NEMERJ, e a coordenação de vez em quando pede pra gente corrigir prova, e prova discursiva. E aí eu falo, ok, me manda. E eu recebo lá 60 respostas, né, daquela turma, enfim. Graziele, é batata, assim, você pega uma letra bem escrita ou razoável, que a leitura flui, é uma coisa. Você pega um garrancho, a leitura, né, a letra horrorosa, você não consegue, às vezes, assim, já teve coisa de eu não consigo entender assim, o que está escrito aqui, que palavra é essa, ou que frase é essa, né? E aí não tem como atribuir uma nota alta se você não sequer entendeu bem. Então, assim, não é pouca coisa que ele está falando, não é bobeira. Você tem que pensar, isso eu estou falando eu corrigindo às vezes 50, 60, 70 provas. Imagina um examinador corrigindo mais e corrigindo questões longas, uma sentença longa. Então, assim, são seres humanos, a gente tem que lidar com essa realidade. É bem isso. Então, assim, eu gosto de dar essa dica e quando eu falo, às vezes as pessoas se surpreendem, mas sim,
Eu não fiquei com a letra linda, mas como você falou, passou a ser legível. Então, nas outras provas que eu fui fazer, falar, tá, mas você fez na segunda, né? Aí nas demais você mudou a letra. Não foi só a letra, entendeu? Então, assim, eu falo que daí depois dessa segunda, eu fiz umas 6 provas ali, meio misturado, sabe? Eu chamo a culpa ali para mim, porque eu estava advogando, aí vem outras questões, outros focos, então isso faz toda a diferença, tá? E depois eu voltei, tomei o foco novamente, né? E aí, mas sempre mantendo aquilo. Eu falo que eu nunca parei de estudar, nunca, nunca. João, você vai falar assim, nesse tempo que você demorou para passar no concurso, você parou? Não. Por quê? Porque dando aula eu estudava, sempre que eu tinha um tempinho, eu sempre estava atualizada. Então, isso é importante. Agora, eu penso o seguinte, se a pessoa, quando ela consegue focar e tem aquela questão assim, é isso que eu quero realmente pronto, e ela seguir um plano de estudo, ela identificar o padrão dela, como ela estuda melhor, o horário que ela estuda melhor, certo? Separar as matérias importantes, porque sempre na minha visão, no meu foco, no meu radar ali, estavam aquelas 6 matérias que eu sabia que iam cair, sabe? E no caso de prova para juiz, eu vou dar outra dica aqui, que também para mim foi importante. Eu falei para vocês que eu passei daí para técnico, para analista, né? E comecei a trabalhar no gabinete com o meu professor. E eu falei, doutor João, eu quero ser juíza e tal. Ele falou, não, eu vou te ajudar, me dá dicas. E aí eu comecei, aí já tinha, né, estava marcado já uma prova, que eu já tinha passado, quando eu passei para analista, já tinha passado a primeira fase, eu tinha passado, ou ainda não, mas enfim, nesses 6 meses. E uma das dicas que ele falou, já se prepare para tudo. Já se prepare para tudo. Então, você estuda para a primeira fase, mas já pensando na segunda fase. E o que ele me fez fazer? Que eu nunca tinha feito, porque eu nunca tinha passado para a prova de sentença. Concurso para juiz do trabalho, nós temos a primeira fase, que é a objetiva, a segunda fase é a dissertativa, terceira fase é a prova de sentença, quarta oral e a última títulos, tá? Isso permanece até hoje. E aí ele falou, nós vamos começar a testar você fazer umas sentenças. Eu fazia voto no gabinete, mas não sentenças. E aí ele me passava, eu falei, vai pegando umas provas e vai fazendo em tempo real. E ele era muito crica, sabe? Às vezes, assim, era sexta-feira, ele falava assim, amanhã cedinho você vai passar na portaria do meu prédio, eu vou te deixar uma prova lá para você fazer. Você vai fazer em tempo real. Aí eu falava assim, doutor João, eu tenho uma filha pequena que ela mama. Ele falou, o que você faz da meia-noite às 6? Eu falei, tá bom. E era assim, sabe? Pra que dormir, né? Pra que dormir? E aí ele falava, você tem que fazer em tempo real. Então eu sentava, eu botava ela para dormir, sentava, botava meu reloginho lá, 4 horas de prova e ia resolvendo a prova. E olha que bacana, João, porque assim, todas as outras provas que eu fiz, era primeira fase numa data, segunda fase em outra data, terceira fase, aí terminava, quem passava fazia a terceira fase. Esse concurso que eu passei, eles mudaram a dinâmica, certo? Eu fiz primeira fase numa data, aí a segunda fase, era assim, eles estipularam que você fazia no sábado a segunda fase e no domingo a terceira fase. Então, e aí quem passasse na segunda fase, eles corrigiam a prova da terceira fase. Então, assim... Eu não ia ter tempo para estudar específico, né? Não, eu não quero... Eu tinha que chegar preparada. Não ia chegar preparada, sabe? Então, assim, para mim aquilo ali foi super importante, tá? E aí é que eu falo, gente, a gente precisa acreditar na gente, tá? Porque olha só que eu quase não vou fazer a prova do domingo, tá? Eu fiz a segunda fase, cheguei em casa e falei pro meu marido, eu não sei, acho que não fui muito bem, não. Acho que eu não vou amanhã. Porque você não sabia, né? Você ia fazer a terceira fase independente. E aí ele falou, vai, você nunca fez sentença, né? Vai ser um aprendizado. Por isso que eu falo, gente, façam a maior quantidade de provas, não é feio.
Faz, testa, se você tem a possibilidade, se está dentro da sua condição financeira, e a prova real, ela é diferente daquela que você faz simulado. Então, outra dica que eu dou é faça, se inscreva para todos o que tiver. Ah, mas eu não estou preparada. A gente às vezes desconhece nosso potencial. E quase eu não faço. E, João, fiz a sentença. Pensa na prova, que a hora que eu olhei, falei, caramba, eu sei fazer tudo. Sabe? Maravilha. Né? E aí eu pensava, assim, aí me deu uma dor no coração, porque eu falei, meu Deus, se eu não for aprovada, se eu não for para a terceira fase, sabe? Vai ser uma dó, porque eu tinha certeza que eu tinha passado na sentença. Mas na segunda eu não tinha. E passei. E aí foi. Então, assim, eu nunca tinha feito terceira fase. A vez que eu passei para a terceira fase, eu já passei, daí passei na oral e daí fui aprovada. Muito Graças bom. a Deus, aprovado em primeiro lugar no concurso. Muito bom, parabéns. Nem sabia do primeiro lugar, muito bacana, muito bacana. Enquanto você estava falando, eu anotei aqui o seguinte: nessas mais de 120 entrevistas, eu nunca fiz essa média, tá? Do que eu vou falar agora. Que é saber a média de reprovações. Então, o número que eu vou falar é um chute de cabeça dessas muitas entrevistas que eu já fiz. Mas eu arrisco dizer que é raro quem fez menos de 10 provas, entendeu? É raro, assim, quem fez... eu fiz ali 3, 4 provas e passei. É raro. Normalmente, como no teu caso, você fez 11, né? Passa de 10 é o normal, né? Eu já tive um caso aqui de um procurador da República que ele fez, em 4 anos, ele fez 45 provas. Ou seja, é uma média de uma prova por mês, praticamente. Né? Assim, uma prova por mês ele estava fazendo prova, né? De tudo quanto é que é concurso no Brasil, né? Enfim. Então, tem de fazer muita prova. Outro ponto que eu anotei aqui, que vocês já tinham tocado lá atrás e voltou a tocar aqui novamente, é o que a gente chama, aqui no UFC a gente chama de núcleo duro. Ou seja, é aquele conjunto ali de algumas matérias que corresponde a um significado, a um percentual muito alto, né? E quando você estava falando, eu entrei aqui no nosso sistema, a gente tem um sistema de estatística aqui interno. E aí eu fui dar uma olhada para a magistratura do trabalho, o percentual. Então, estou até abrindo aqui para eu mesmo ver aqui rapidamente, né? Assim, pegando as matérias trabalhistas, né? Aqui a gente separa individual do trabalho, coletivo do trabalho, processual do trabalho, ambiental do trabalho e constitucional do trabalho. As 5, que é, né, tudo uma coisa só, né? Mas isso aqui, mais constitucional, mais administrativo, corresponde a 65% da prova. Né? Então, assim, pegando a matéria trabalhista, o núcleo trabalhista como todo, mais constitucional e administrativo, só aí já deu 60 a 65% da prova. Né? Então, assim, a importância de você concentrar esforço nisso. Quando a gente vai para outras áreas, magistratura estadual ou federal, aí, óbvio, tira as matérias trabalhistas, mas aí vai entrar civil, processo civil, penal, processo penal. Só isso aí, você já vai botar 60% a 70% da prova, dependendo do concurso. Então, esse estudo estratégico, inteligente, ele é muito importante. Graziele, a gente está caminhando aqui para o final, e eu vou te fazer um desafio que eu faço para todo mundo, e eu nunca combino antes. Então é desafio surpresa mesmo, né? É o seguinte, medo, né? Que é o seguinte, imagina que o pessoal chegou até aqui na entrevista. Aliás, você chegou até aqui, aproveita, curte o vídeo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Mas o pessoal chegou até aqui e a pessoa quer levar uma frase sua. Essa frase a pessoa vai colocar na geladeira, vai colocar no computador, vai botar num post-it, vai botar, sei lá, no caderno, no vadimeco, vai botar em algum lugar que ela vai olhar para essa frase para encontrar força. Que frase seria essa? Eu me desafio. Eu tenho até tatuado aqui. É mesmo? É. Só que não foi na época do concurso, tá? Eu falei para vocês que eu depois, assim, eu percebi que tudo na vida da gente significa você estabelecer um objetivo e traçar estratégias e você vai conseguir. Eu acredito, João, que isso valha para tudo na sua vida. Lógico que você vai se dedicar. Então, assim, é traçar um objetivo,
as estratégias e, obviamente, executar essas estratégias. Pode demorar. E, sabe, quando eu tatuei Eu Me Desafio em mim, eu tatuei realmente. Porque eu sempre vi eu uma pessoa como eu sempre me desafio, foi quando eu fiz a minha primeira meia maratona. Que eu faço uma metáfora, uma análise, o esporte na minha vida foi uma coisa muito importante. E com ele eu descobri, e aí eu olho para trás e vejo que com o concurso é a mesma coisa. O que aconteceu? Eu me desafiei, eu tive minha filha, hoje com 21 anos, as 3 fazem direito, tá? As 3 estão na faculdade fazendo direito. A mais velha de 21 anos, e depois eu tive gêmeas, que hoje estão com 18 anos. E aí eu tive as gêmeas, né? Tive ali uma depressão, e eu praticava esporte, tinha parado, e aí o esporte me trouxe novamente a minha saúde mental, a minha energia, e aí a corrida me deu isso. E a gente às vezes não se acha capaz, e por isso que eu falo para vocês que eu me desafio. Às vezes você não se acha capaz. Eu comecei a correr, eu não corria 5. Aí eu fiz as 5, daí depois eu consegui fazer 10, e aí quando eu me coloquei na minha cabeça que eu ia fazer uma meia maratona, eu achei essa frase, eu colei ela nos meus espelhos, e é assim, eu me desafio, porque era um desafio a cada dia. Eu não imaginava eu correndo sem parar 21 quilômetros, sabe? E fiz. E depois eu fiz uma maratona. E eu também tracei meus objetivos, as estratégias. Teve dia que eu chorei. Eu lembrando desses dias, sabe? Porque foi no dia que eu completei 42 anos, eu corri 42 quilômetros, que foi a maratona. Eu consegui achar uma maratona exatamente no dia que eu estava fazendo 42 anos. E fiz. Só que para chegar lá, teve dia de eu lembrando com o meu marido, porque aqui o nosso clima é muito quente, a gente passa por uma época de seca. Teve dias de eu passar mal, de eu vomitar no treino, eu chegar e ir para o banheiro chorando, sabe? E falar, o que eu estou fazendo? Não vou fazer mais isso. E por isso que eu estou falando, porque é uma metáfora para o concurso, porque isso pode acontecer. Né? E eu lembro que eu coloquei uma música e na hora que eu estava chorando, eu falei, não vou fazer mais isso. Começou também uma outra, que se você não gostar do Eu Me Desafio, eu comecei a ouvir aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Então, eu começo com a Eu Me Desafio, para mim ela é muito importante, eu me desafio. O único concorrente seu é você mesmo. Em tudo na sua vida. E você está falando de esporte, né? Assim, quando você está fazendo algum esporte que exige muito, não estou falando só da musculação, de tudo, mas assim, teve uma época que eu fiz crossfit, depois teve uma época que eu fiz Muay Thai com a minha filha, enfim. E tem um momento que é você com você mesmo, assim. Tipo assim, não é mais o corpo, é a sua mente, né? E você encontrar essa frase dentro de você, eu me desafio, você encontrar a forma de você superar aquele limite ali que tudo diz que é o corpo, tudo diz que é só o físico, mas às vezes não é só, é mais a mente, né? Isso é muito legal. E você concorda que no concurso é a mesma coisa? É a mesma coisa, a mesma coisa. Ah, é 50 mil por vaga. Desses 50 mil, você está concorrendo com você. Você está concorrendo com você. Total. Não existe concorrência. É você com você mesmo. É você com você mesmo. É você com você mesmo. Quantas vezes concursos as vagas não são preenchidas, João? Exatamente. Olha no teu caso, que você não ia fazer uma prova de sentença porque era você com você mesmo. Não era uma questão externa. Era você com as suas crenças ali naquele momento, aquilo que você acreditou na sua cabeça, assim, não é para mim, não vai dar, não sei. E aí, ó, o teu marido chegou e falou, não, vai, você foi. Mas é você com você mesmo. Você não tinha nenhum fator externo que estivesse impedindo a sua aprovação, a não ser a sua crença limitante naquele momento ali, né? Exatamente. E eu falo, vai ter dia que você vai ter preguiça, vai chegar uma reprovação e você vai olhar e vai falar, olha, não quero mais, isso não é para mim. E nessas horas, o meu conselho é, respira, pensa, deixa a raiva, a mágoa, ali a frustração passar, e se realmente for o teu objetivo, aquilo que brilha o teu olho, aquilo que você se vê realmente fazendo pelos próximos anos da sua vida,
vai, continua, persiste, que vai chegar a aprovação. Vai chegar. Muito bom, muito bom. Perfeito. Querida, mais uma vez, muito obrigado. Adorei conhecer a tua história, adorei conhecer as tuas superações. Parabéns por ter construído tanto. Ansioso aí para saber os novos rumos que você vai tomar na sua vida. E que Deus te abençoe, que seja um sucesso, enfim. E, galera, você quer deixar o teu Instagram? Você quer compartilhar ou não? Como é que você prefere? Sim, quero. Pessoal, me sigam. Eu posto diariamente dicas trabalhistas. Hoje eu falo muito sobre assédio moral, assédio sexual, violências no ambiente de trabalho, saúde mental. É um tema que eu tenho trabalhado bastante. Meu Instagram é @Grazi Cabral com 2 L's. Tá? Deixa eu só pegar um livro também para... É isso que eu ia te perguntar, se você tem algum livro, o que está vindo? Quando eu falei assim, ansioso por saber, tem mais livros chegando, tem mais coisas chegando? Tem, ó. Esse aqui é um que já está na 2ª edição, que é Assédio e Violências no Trabalho, mas está saindo agora. A Juruá disse que prometeu que parece que até o final do mês ou início de setembro a gente vai estar com outro livro que é sobre canais de denúncias eficazes, tudo dentro desse assunto que eu tenho trabalhado bastante, sabe, João? Desse cuidado com a saúde mental, as ações estão aumentando bastante, então é um assunto que eu gosto bastante, então vai estar aí, loguinho, fresquinho, mais um livro sobre o assunto. Então, quem quiser me seguir vai gostar. Eu não dou tantas dicas de estudo, mas de vez em quando eu coloco alguma coisa lá para vocês também sobre a magistratura, mas sobre precedentes, sobre assunto trabalhista. Quem está estudando para essa área, me segue lá que vai gostar. Não só para a área trabalhista, mas para procuradorias também, porque cai trabalho, seu trabalho, e é muito importante. Então, galera aí de procuradorias, trabalhista, defensoria, Defensoria da União, por exemplo, vale a pena seguir. Grazi Cabral com 2 L's. Isso, exatamente. Grazi Cabral. Perfeito. Grazi com Z. Grazi Cabral Grazi com 2 L's. Perfeito. Gente, um beijo para vocês. Nos vemos até a próxima entrevista. Valeu, abraço. Tchau, obrigada.